graça te peço, Senhor, veementemente, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas aqui esta noite. Perdoa-nos, ó Pai, por sermos tão falho e tão pecador. Perdoa-nos, ó Deus, por sermos tão ansiosos, preocupados e afobados. Nesta noite estamos na Tua presença, meu Pai, e eu já te pedi perdão pelos pecados, mas eu ouso te pedir pela misericórdia. Eu estou falando com meu Pai agora, não com um juiz carrasco e cruel, mas com meu Pai de amor e de misericórdia. Eu te peço mais uma coisa, Senhor, venha falar conosco pela Sua palavra, meu Pai. Fala conosco pela Sua poderosa palavra, Senhor. Oh, meu Deus, ajude-nos, ó Pai, esta noite a ouvir a Sua palavra, a recebê-la, meu Pai, com muito carinho, com muito empenho. Senhor, eu te peço, ó Pai, aleluia, que esta palavra possa arder no nosso coração e fazer mudança, fazer melhora. Pai da minha alma, Pai da minha vida, eu creio, ó Pai, que esta noite o Senhor tem algo especial preparado para nós. E eu te peço, ó Pai, fala comigo, fala com a sua igreja, que o Senhor, meu Pai, venha fazer essa palavra promover cura, libertação, mudança, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem tem a tua Bíblia aí para abrir lá no livro de Gálatas. Glória a Jesus, no livro pequenininho. Nós já fizemos até campanha, né, do livro de Gálatas. Então quem passou aqui pela campanha vai achar fácil aí, mas não é fácil de achar não. Procure com calma aí, livro de Gálatas. Glória a Jesus. É lá no finalzinho da Bíblia, um livro pequenininho. Se você tem no celular também, encontre aí. Nós vamos esperar. Glória a Jesus, para que todos encontrem a palavra do Senhor. Interessante, irmãos, eu estava meditando nesses dias, né? A minha filha Isadora me fez uma carta. Ela escreveu para mim uma carta. Foi difícil até para o pastor achar, né? Vamos lá para o índice. A minha Bíblia, irmãos, ela está viciada já, né? Eu sei que não é comum ouvir falar que tem uma Bíblia viciada, mas a minha não. A minha Bíblia, quando eu abro ela em algum lugar, assim, ó, eu estou tão acostumado a ler Oséias não, Ageu, ler Gálatas, ler Hebreus, que a minha Bíblia, se eu falar, ela já sabe, já está toda amassada, arriscada. Aí quando eu pego uma Bíblia que não está viciada, fica difícil, né? Vamos ver aqui pelo índice. Depois de Coríntios. Isso mesmo, Gálatas. E a minha filha foi lá e me escreveu uma carta. Eu cheguei em casa cansado, deitei na cama, daqui a pouco eu escutei ela falando com a mãe dela assim, ele nem viu ainda. Aí eu olhei para o lado, tinha uma carta lá do lado, lá, toda enfeitada, né? Escrita que me amava, que eu era o melhor pai do mundo. E depois ainda tinha, eu fui abrindo assim, e tinha lá várias coisas escritas, coraçãozinho, desenho, aí fui abrindo e abria de novo, lá uma carta dentro de uma carta, dentro do envelope. Aí no final tinha um papelzinho pequenininho assim, escrito assim, ó, não aceito devolução. Aí sabe o que tinha lá, irmãos? R$100. Glória a Deus. Ela me deu R$100 a minha filha, né? Esse dinheiro virá onde? Quem adivinha? Quem adivinha? Seu mesmo. Mas será que eu fiquei feliz? Muita coisa, né? Eu me emocionei, eu chorei, fiquei na felicidade danada. E aí nesses dias eu perdi o sono, né? Não conseguia dormir, cheio de problema para resolver. Eu vou escrever, né? Eu escrevi lá um monte de coisa, assim que eu oro quando eu estou aflito. Escrevi. Aí eu falei, vou escrever uma carta para meus filhos. Aí eu escrevi também, né? Aí no outro dia eu saí de madrugada para trabalhar, deixei a carta uma para cada quarto. Aí eu perguntei, ela leu a carta que o papai leu? Pai, mamãe falou, eu não sei ler letra de adulto. Mamãe falou que era muito bonita, mas mamãe não leu, mas eu amei, pai. Ou seja, né? Ela não deu tanta importância à carta que eu li. Ela gostou, se sentiu acolhida, mas nem deu. Aí eu falei assim, nós estamos igualzinho, né? A gente quer falar com Deus. Mas e quando Deus quer falar com a gente? Né? Quando Deus quer, agora é a hora de nós lermos a carta de Deus para nós. Amém? É muito bom escrever uma carta para Deus. Alegra o coração do Senhor. Alegrou o meu, por que não de Deus?
Agora nós vamos ler a carta que Deus escreveu para nós, amém? Gálatas capítulo 1, do verso 15 ao 18. Diz assim, Gálatas 1, 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém ver Pedro, com quem fiquei lá 15 dias, e não vi nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, agora anuncia a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém? Levante as tuas mãos e oremos. Senhor meu Deus, eis aqui a sua palavra. Meu Pai, acabamos de ler a carta de Deus para nós. Ajude-nos esta noite a dar toda a atenção para ela. Se conosco, Pai. Se conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Quando puder glorificar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, palavra fiel e verdadeira, a palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Esta noite, irmãos, eu queria falar sobre paciência. Deus não desperdiça tempo. É nele que ele forma quem depois vai usar. Nós, ao contrário de nós, que estamos sempre querendo economizar tempo, fazendo miojo, usando micro-ondas, nós que temos essa ansiedade de adquirir as coisas, essa ansiedade de chegar no final do mês e poder receber mais um salário, e aí o salário termina e nós vivamos ansiosos novamente. Já viu que nós estamos sempre esperando alguma coisa? Estava esperando uma eleição, esperando o final do ano, esperando uma visita, o povo do mundo está esperando uma Copa do Mundo, e aí o meu filho falou: pai, puxa vida, o Brasil perdeu, e agora vai só mais 4 anos. 4 anos para uma criança de 6, nós estamos falando de mais da metade da vida dela. É muito tempo. Mas por que a gente tem essa ansiedade? Por que a gente quer antecipar, e quer viver tudo? A gente acha que o tempo é o nosso vilão, o nosso inimigo, e a gente fica se questionando por que certas coisas não aconteceram ainda na nossa vida. Eu me lembro de um dia que eu fui na igreja, eu ainda não era batizado, e eu estava assim, meio lá, meio cá, e aí um dia eu fui na igreja de Monerá, e Deus usou o irmão Nivaldo e falou assim: irmão Antoniel, Deus está te entregando hoje o dom da palavra e o dom da prosperidade. Eu saí dali, irmãos, numa fé tão grande que se eu encontrasse alguém na rua, eu já ia testar o dom da palavra. Se alguém me oferecesse um carro, eu já ia testar o dom da prosperidade. A prosperidade está comigo, eu vou comprar esse fiado que Deus proverá. A gente já sai com aquela ansiedade de quem já recebeu, e eu digo que sim, já recebeu. Lá no céu está escrito: o que é confirmado no céu é confirmado na terra. Mas às vezes, para manifestar a promessa de Deus, leva tempo. Tempo esse que muitos de nós não aceitamos em passar. Mas tempo esse que todos na Bíblia, todos sem exceção, passaram. Nós podemos começar com o primeiro, que eu me recordei, que foi Noé.
Noé ficou quase 100 anos fazendo uma arca, num tempo onde não havia chuvas, num tempo onde nunca havia tido um alagamento, não havia cheia, e Noé fazendo uma arca. Eu acredito que até mesmo Noé, imagina se ele não tem certeza do que ele está fazendo, até mesmo Noé ia falar assim: gente, eu acho que eu estou ficando doido, eu estou fazendo uma arca aqui num lugar onde o rio não passa. Imagina se Deus falar comigo assim: Daniel, faz uma arca para você navegar aí, e eu vou fazer a arca onde eu que não tenho muita fé, falei: Deus, eu queria até fazer, mas aqui em Duas Barras não tem como eu botar a arca dentro do rio, o rio é pequeno. Deus: não, mas é aí mesmo que eu quero que você faça. Não, Deus, eu vou lá para a região dos lagos, eu vou fazer pertinho da praia, porque Senhor, não faz sentido, como que eu vou levar depois de pronta para lá? Não é melhor levar as madeiras e fazer lá? Mas Deus falou com Noé: faz aí. E Noé ficou por quase 100 anos pregando. Enquanto ele esperava, ele trabalhava. Noé, enquanto ele esperava, irmãos, ele cooperava para o bem daquilo que Deus faria na vida dele. Quantos de nós esperamos de forma passiva? A gente acha que é fé esperar de forma passiva. Tem uma história de um homem que foi na igreja um dia, e ele ia a pé, andava muito distante, levava a filha na garupa, ou melhor, a esposa na garupa, e a filha no quadro, a filha sentadinha de lado no quadro assim, e ele ia muito longe pedalando, e era muito exaustivo para ele, mas um homem pobrinho. E aí um dia ele no culto, veio um irmão de fora pregar, e ele falou: Deus, fala comigo através deste irmão, porque esse irmão não conhece a minha realidade, o que o Senhor fala na boca dele, eu tenho certeza que é o Senhor. Aí o irmão foi e falou assim: ei, você que está aí, levante a mão. Ele falou assim: isso, você mesmo. Ele levantou a mão, falou assim: Deus está mandando te dizer que Ele vai te dar um carro lindo para você vir para a igreja, um carro novo, irmão. O irmão pegou todo emocionado, todo mundo olhou para ele e falou assim: profeta de Araque, isso aí, profeta de nada. E aí aquele irmão foi para casa. Ele não foi passar na concessionária, ele não foi passar no banco para pegar um empréstimo. Sabe o que ele fez? Ele foi para casa, ele tirou madeira, ele pegou umas telhas que tinha no quintal e ele fez uma garagem. E aí agora aquele irmão fez uma garagem, disse que ele foi lá e comprou, no outro dia sobrou alguma coisa, ele comprou uma franela para ele limpar o carro. E ele foi se preparando até que Deus cumpriu a promessa na vida dele. Não é uma espera passiva, não é uma espera que a gente não faz nada, não, a gente faz o que nos cabe para cooperar para aquilo que Deus plantou no nosso coração de promessa. Eu lembro, irmãos, que quando eu tinha 13 anos, um dia eu estava em casa, né? E aí o meu primo me chamou para escrever uma carta para Deus. Imagina, eu falei: o que? Escrever uma carta para Deus? Eu vou correr lá para escrever. Eu pensei: por que uma criança de 13 anos pode escrever uma carta? Eu queria um bug, né? Na época era a sensação. Eu queria uma bis, né? Quem nunca quis uma bis na cidade? Só que eu falei assim: e se eu não tiver uma outra oportunidade para escrever uma carta para Deus? Eu tenho que tentar pensar quais são as necessidades que eu vou ter daqui até o resto da vida. E eu fiquei por um tempo pensando, e eu falei: eu quero casar. E eu quero casar, Senhor. Eu quero uma jovem da Deus e amor. Veja só, eu não era da igreja ainda, eu ia na igreja. Mas eu falei assim, né? Eu quero uma crente, eu quero uma jovem da Deus e amor, meu pai. E eu quero ter 2 filhos. Eu lembro de ter escrito isso. E eu lembro que eu repeti isso em oração algumas vezes. E aí, por final, quando eu já era adolescente, né, eu tive meu momento de rebeldia. E eu pensava sempre: eu quero alguém da igreja, mas eu não sou da igreja. Eu quero alguém que seja santo e separado, mas eu não sou santo e separado. O que eu estou fazendo enquanto eu espero que me leve em direção ao objetivo que eu espero de Deus? Noé, enquanto ele esperava a chuva, ele trabalhava, ele ajuntava madeira, ele pregava, ele preparava a arca. Porque a gente fica esperando as coisas estarem propícias para trabalhar. Imagina agora, né? Se a gente espera a chuva para preparar a arca. Por isso, irmãos, nós precisamos de discernimento e de uma visão do Espírito Santo de Deus, porque não tem como você projetar um futuro, principalmente um futuro, né, assertivo. A gente vê que o homem fica todo tempo tentando imaginar o futuro. Imagina agora em 2019, quem estava projetando 2020, quem preparou um orçamento, falou: olha, pastor, eu vou mostrar para você como que é ser organizado. Foi lá e preparou o orçamento do ano. Está aqui, pastor, eu gasto mais ou menos R$1.000 por ano. Eu já separei R$12.000 para me pagar a minha despesa ao longo do ano de 2020. Está tudo programado. Aí em 2020 nós tivemos o quê? A pandemia.
algo que foi totalmente fora da programação, da curva. Então não tem como a gente querer ter essa visão de longo prazo, se planejar e trabalhar e cooperar para esse longo prazo, a não ser que Deus nos revele, a não ser que o Senhor nos dirija e nos orienta. Nós estamos vendo agora na palavra de Deus um homem que foi chamado da prisão para interpretar um sonho muito doido, um sonho de espiga magra comia espiga gorda, de vaca magra comia vaca gorda. E aí aquele rei perturbado no teu coração falou assim: eu preciso de alguém que interprete o sonho. Lembraram de José, levaram José até ele. José falou: rei, isso aí quer dizer que durante 7 anos haverá prosperidade aqui no Egito como nunca houve, mas os próximos 7 anos haverá uma crise também como nunca houve. Ó rei, agora eu te aconselho, separe homens sábios para juntar na época da vaca gorda. Ele não falou vaca gorda, mas na época da prosperidade, para que na época da vaca magra, na época da escassez, tenha com o que comer. Deus revelou para ele, Deus deu uma direção do futuro para ele. Quando Deus nos dá uma direção do futuro, Deus espera que nós caminhemos em direção a Ele. Assim como fez Noé, que durante 100 anos martelou aquela arca, esperando a chuva, até que Deus a mandou. A Bíblia fala também de Abraão. Abraão com 75 anos, naquela época o povo vivia muito, né? Abraão com 75 anos era um jovem, talvez mais novo proporcionalmente, talvez do que eu sou hoje com 36. E aí Deus falou: Abraão, eu tenho um plano na tua vida, eu quero que você saia do meio da tua casa, eu quero que você saia do meio da tua parentela. E aí eu fico vendo um monte de gente falar que você não prospera enquanto estiver em volta dos parentes, que você isso, que você aquilo. Eu não posso afirmar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. O Senhor não estava falando que o problema de Abraão viver uma vida estéril, uma vida sem prosperidade, era a família. Mas o Senhor estava falando que Deus queria de Abraão uma vida pela fé, uma vida extraordinária. Abraão talvez tinha uma estabilidade no emprego, já devia trabalhar, ter anos de experiência, a sua esposa já tinha amigos ali na vizinhança, e agora Abraão fala: Sara, nós vamos viver pela fé, vamos viver um projeto de Deus. E Abraão agora ele caminha, irmãos, 25 anos até ver o primeiro sinal da promessa, que ainda não era a promessa inteira, mas era um filho. Abraão vai ter filho com 100 anos. Enquanto Abraão esperava, Abraão caminhava, Abraão andava em direção àquilo que Deus tinha falado com ele. Nós precisamos de ter uma certeza se estamos caminhando em direção àquilo que Deus falou, porque a Bíblia fala que Pedro uma vez ouviu de Deus falar assim. Jesus falou para Pedro: Pedro, retira-te um pouco e joga a tua rede à direita. E aí Pedro falou: Jesus, eu não pesquei nada a noite toda no mar alto, Senhor. Aí Jesus olhou para ele com aquele olhar fixo e Pedro se constrangeu, imagino, né? Estou afirmando aqui o diabo, mas eu estou indo um pouco além, porque a Bíblia só fala que Pedro falou assim: tendo pescado a noite toda no mar alto, não peguei nada. A Bíblia não dá um 3 pontinhos, a Bíblia não dá uma reticência. Mas eu imagino que Pedro falou isso argumentando com Jesus, mas recebendo em troca o silêncio de Jesus. Jesus, olhando para ele, ele deve ter falado assim: então tá, mas segundo a tua palavra, eu irei lá e lançarei a rede. O segredo de ser bem sucedido é andar de acordo com a palavra do Senhor. Nós temos tantas direções que são até prudentes, nós temos tantas orientações que são até prudentes. Nós podemos falar aqui várias coisas que são prudentes para um homem fazer, para uma mulher fazer, a respeito do trabalho, a respeito do relacionamento, a respeito de tanta coisa. Mas, irmãos, nós sabemos que toda a futurologia, todo o trabalho de tentar imaginar o futuro, para nós é vão, não chega próximo de acertar. Mas aquele que está ancorado na palavra de Deus, ele vai bem. Não à toa, aleluia, que Pedro pescou tanto que não coube no teu barco. Aleluia, Moisés, ou melhor, Abraão, ele vivendo 25 anos pela fé, ele viveu uma vida tão extraordinária, que nem mesmo em teu sonho, ele viveria essa vida na sua casa. Mas ele aceitou viver pela fé. Viver pela fé é o quê? Não é viver de acordo com aquilo que você tem condição. Não é viver de acordo com aquilo que você programou, planejou durante a vida toda. É viver uma vida inteiramente guiada por Deus.
É viver uma vida inteiramente guiada por um propósito e por uma fé que nem sempre, ou melhor, quase nunca vai de acordo com o que você acha, espera ou imagina, mas sempre te levará a um propósito extraordinário. Sempre te levará, irmãos, a viver coisas grandes para a sua vida. E como eu disse, a gente fica ansioso de escrever uma carta para Deus. A gente fica ansioso em falar com Deus. Mas o segredo de viver uma vida pela fé, irmãos, não é aquele que fala com Deus todo dia. Para viver uma vida extraordinária como Abraão viveu, não basta falar com Deus todo dia, mas tem que ouvi-lo todo dia. Você tem que gastar tempo para ouvir a voz, a direção do Senhor para a sua vida. Assim você viverá uma vida extraordinária. Assim você ficará anos talvez ali aguardando, na espera, como ficou Paulo. Nós vamos falar de Paulo, mas como ficou Noé, martelando cada dia, acreditando que um dia Deus faria aquilo ter sentido na tua vida, suportando afronta, suportando escárnio, pessoas rindo dele. E aí, Noé, quando que vai vir a chuva? E aí, Noé, e essa bicharada aí, o que está fazendo aí no teu quintal? Imagina Noé ali por anos a fio, trabalhando com um objetivo fixo na tua visão, que era aquele que Deus plantou na sua vida. Nós devemos orar e orar e orar e orar até que Deus nos dê uma direção, para que nós, agora que temos ela, vive por ela. Nós queremos sempre uma palavra. E quando eu falo nós, irmãos, eu vou mudar. Eu quero sempre uma palavra. Eu quero sempre uma validação de Deus. Eu quero sempre que Deus diga para mim assim, ó, na segunda-feira, meu filho, o caminho é esse. Fica tranquilo, eu sou contigo. Aí vem uma coisa que me abala, aí vem um escárnio, aí vem uma dificuldade, aí vem alguém que não acredita, aí alguém fala assim, não sei se você soube, olha, mas ano que vem vai vir uma crise muito grande, olha, está vindo um tal de um fenômeno aí chamado El Ninho. Quem ouviu falar do El Ninho? Só quase ninguém, né? Mais gente ouviu, né? O El Ninho vai vir aí, vai acabar com plantação, vai acabar com gado, o preço vai indo tudo lá embaixo. E ano que vem vai ser pior ainda, porque ano que vem vai dar uma crise pior do que o do governo Dilma. E aí a gente fica só se alimentando dessas coisas. A gente fica só se alimentando disso. Aí na terça-feira, o que você precisa de novo? Que Deus fala mais uma vez, meu filho, ontem eu falei que era contigo. Aí você ficou sabendo do El Ninho, né? Eu nem eu sabia, meu filho, a correria. Você acredita que eu não sabia do El Ninho? Meu filho, você falou também da crise que vai vir. Olha, meu filho, pelo que eu estou vendo, vai vir mesmo. Eu estou achando que o Lula vai ganhar. Imagina Deus falando isso para nós. Eu não contava com isso, meu filho, mas eu estou vendo que vai ganhar. Olha, se cuida, junta dinheiro, não gasta não. Porque, olha, realmente eu falei ontem que era contigo, mas eu não contava com o El Ninho, eu não contava com o Lula, eu não contava com essas dificuldades. Parece que é isso que eu quero quando eu quero a validação diária de Deus. Quando eu quero Ele falando todo dia para mim, meu filho, eu sou contigo. Na terça-feira, meu filho, mudou um monte de coisa aí que eu não esperava, mas eu continuo contigo. E na quarta-feira a mesma coisa. Nós precisamos de uma só direção para a nossa vida, e agora fica fixa nela, fica firme nela. Não saia dela mais. Nós vamos falar de Davi. Davi com 17 anos foi ungido rei de Israel, mas havia um problema para ser rei. Ele tinha que ser o filho do rei em vigor, ou então algo de muito extraordinário precisava de acontecer. Algo de muito extraordinário mesmo. E aí, mas Davi ficou assim, isso aí é furado. Samuel está meio velho, meio cansado, não deve ser rei não. Deve ser que Deus falou assim, ele vai ser respeitado. Aí Samuel estava com pressa, falou, é rei. Mas não é rei não, é respeitado. Deve ser isso, não pode. Porque no outro dia, sabe o que mudou na vida de Davi? Nada. Davi foi para o pasto, apacentar ovelhas. Só que Davi era um jovem ousado, ele cria de tal maneira, que um dia veio um leão pegar uma ovelha, e ele falou assim, desavisado aquele leão. Aquele leão rodeava lá porque eu não era ungido rei, mas hoje eu sou rei, eu sou ungido rei. Mas aquele leão não está sabendo, ele não está avisado, eu vou lá avisar ele, ô leão, não come essa ovelha não, porque eu fui ungido rei de Israel, porque eu tenho zelo dessas ovelhas. E Deus falou assim, se ele zela das ovelhas do pai dele, imagina das minhas ovelhas que é o povo de Israel. Então eu vou mostrar para você que eu sou zeloso. Tira a mão da ovelha, senão vai dar ruim para você. O leão olhou para ele e rugiu. O leão não entendeu nada, né? Se o leão falasse alguma coisa para ele, eu ia ficar mais assustado ainda. Mas o leão só rugiu e falou, sai daqui, né? Do jeito do leão, leão eis,
Some daqui, que senão eu pego você também. Eu falei, não pega não, né? Davi foi lá e matou o leão e mostrou para si próprio, né? E mostrou para todos que duvidam que Deus era na vida dele. Ninguém via sinais de que Deus era na vida dele, mas ele via, ele sentia. Aleluia. Você não precisa que ninguém valida você. Você não precisa que ninguém fale assim, de fato, faz sentido o que Deus falou na vida do Abraão. Faz sentido, eu já estou vendo Deus agir. Às vezes Deus vai falar algo para nós no momento da maior dor, da maior crise, da maior luta, que nem você vai ver razão e sentido, nem você vê caminho para aquilo, nem você vê saída e solução. Mas se Deus viu, basta para você. Se Deus falou, basta para você. Anda segundo o que Deus fala, e não o que os outros falam, e não o que fala o Jornal Nacional, não o que fala o TikTok, não o que fala o Instagram, mas segundo a palavra de Deus para a sua vida. Assim você andará firme, pisando aqui na terra, e pode 1000 cair de um lado, 10.000 do outro, pode o mundo virar uma vez. E você fala, eu tenho uma palavra de Deus na minha vida, eu não vou desistir, eu vou permanecer firme neste caminho, firme aqui, porque é aqui que Deus vai me prosperar, é aqui que Deus fará na minha vida coisas grandes. E aí vai vir os obstáculos, é claro que vai vir, mas enquanto vem, Davi ficou ali ungido aproximadamente com 17 anos, foi reinar com 30 lá em Hebron, e ainda não era todo Israel. Passou a ser mais 7 a 10 anos, ele aproximadamente perto dos 40, acho que aos 40 exatamente, ele foi reinar sobre todo Israel. Então até a promessa se cumprir totalmente, nós estamos falando de 23 anos. 23 anos, mas desses 23 anos, Deus preparou Davi, fez ele matar gigante, fez ele escrever vários salmos enquanto fugia de Saul, fez ele conhecer todo Israel. Hoje eu tenho a audácia de falar que eu conheço o Rio inteiro, porque eu andei perdido no Rio muitas vezes. Só um dia eu peguei a ponte em Niterói 4 vezes. Eu fui para lá no sentido Rio, é melhor, eu queria ir para o Porto do Caju. E aí eu acabei subindo na ponte. Falei, puxa vida, agora como é que manobra, né? Tem que ir lá em Niterói. Fui lá em Niterói, retornei ali perto, né, logo embaixo da ponte. Aí peguei a ponte e vim de novo. Aí você sai da ponte, lá na frente retorna e vem em direção Caju. Aí veio eu distraindo, orando, Senhor meu Deus, tem misericórdia, me ajuda, o rio é perigoso, meu Deus. Quando eu vejo, peguei a ponte em Niterói de novo. Falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus. E vai eu para lá em Niterói. Então foi uma vez indo, outra vez voltando, mais uma vez indo, mais uma vez voltando. E assim eu pensei o Rio de Janeiro, deve ser assim com Davi. Deus falou assim, mas não é perdido, é fugindo. Enquanto tu foge de Saul, eu te ensino, aleluia, eu te educo, eu te mostro como é meu povo, como é minha nação. Não há tempo perdido quando você está debaixo da liderança do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Não há caminho mais por aqui, Senhor. Mas meu Deus, como, meu Pai? Imagina, né? Deus falou assim, você vai pregar, eu te dou o dom da palavra e eu te dou o dom da prosperidade. Aí eu saí dali e falei, agora eu vou batizar mesmo, agora eu vou lutar, enfermei, lutei. Aí financeiramente, o que vocês acham que aconteceu naqueles dias, né? Eu ganhava R$500 por mês, isso era um pouco mais do salário. Aí meu patrão falou assim, eu vou te dar 800. Puxa vida, nossa, olha a prosperidade aí, olha Deus agindo. Aí eu fui, o que eu fiz? Comprei uma moto fiada para pagar R$300 por mês. Foi um aumento no meu salário. Aí o que meu patrão fez? Não pagou aquele aumento. Aí eu falei, cadê a prosperidade? Agora eu tenho o mesmo salário e eu tenho uma dívida, não sobrava nada para mim. Mas eu falei, não, o dízimo eu não deixaria de dar. Aí eu continuei dando e lutando com Deus. Aí eu fui lá e vendi a moto, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a moto acho que não me levaria a lugar nenhum, era uma moto de trilha ainda. Imagina, Deus deve ter ficado muito satisfeito, né? Puxa vida, eu dei um aumento para ele, comprar uma moto para ele fazer trilha. E aí eu entendi, vendi a moto, o aumento veio. Aí eu fui batizado, me chamaram para pregar. Aí vocês devem imaginar, desceu fogo, o povo deu glória, né? Eu olhava assim, tinha uns 3, acho que 2 dormiu e o outro não dormiu porque eu devia estar com alguma preocupação na cabeça. Devia estar pensando em outra coisa. E assim foi por longos anos, e assim até hoje tem momentos de muita
muita crise financeira. Tem momento que até eu me pergunto se Deus me deu esse dom, mas só que leva anos de amadurecimento, de desenvolvimento. Aí você fala, então é por isso que o pastor Daniel prega bem. Ele tem o dom. Não, irmãos, Deus me sinalizou com dom, mas são anos preparando. É livro, é leitura, é Bíblia, é aprendizado, é sobe, desce, é cai, levanta, é persistência. Mas são 13 anos andando numa mesma direção, para o mesmo objetivo. Não foi um ano na igreja, o outro ano na rua, o outro ano acreditando, o outro ano duvidando. São anos andando na direção daquilo que Deus prometeu. E às vezes Deus nos faz uma promessa, mas a gente teme a luta que virá, a gente teme a dificuldade que virá, a gente teme tudo que virá, e aí a gente fala, Deus, o caminho até a realização é tão exausto. A Bíblia nos fala que Paulo, irmãos, ele aceita Jesus. Paulo, um homem que escreveu nada menos do que 17 livros do Novo Testamento. Se eu estou errado, alguém me corrige. Eu nunca lembro se é 13 ou 17. Eu creio que é 17. São 17 livros do Novo Testamento. Foi o escritor que mais escreveu livro em toda a Bíblia. Paulo foi um homem muito usado por Deus. Aí você pensa, Paulo aceitou Jesus e foi direto pregar. Paulo ficou aproximadamente 10 anos esquecido dentro da igreja de Jerusalém. Paulo já conhecia toda a Bíblia, porque ele foi criado como Gamaliel, e ele ficou aproximadamente 10 anos. Os apóstolos não confiavam nele, aleluia. Os apóstolos não davam crédito a Paulo. Paulo devia ser aquele mesmo que ficava na igreja esquecido, que não tinha oportunidade, que não era chamado para pregar, que não era chamado para abrir culto. E aí Paulo deve ter ficado lá na igreja assim, eu vou desviar, eu vou sair da igreja, aleluia. Eu não consigo imaginar Paulo duvidando. Eu não consigo imaginar Paulo ansioso. Eu consigo imaginar assim, Paulo orando, buscando, consagrando, aproveitando aquele tempo para ter comunhão com Deus. Aproveitando aquele tempo para caminhar em direção àquilo que Deus havia prometido. Porque o mesmo Paulo fala no texto que nós lemos, que Deus chamou ele desde o ventre da mãe dele para pregar aos gentios. Então ele havia um chamado desde antes de nascer, aleluia. E Paulo sabia que o tempo da preparação, irmãos, ele é importante demais para ele ser pulado, para ele ser descartado na nossa vida. Mas agora tem uma coisa importante. O tempo da preparação é quanto tempo, pastor? Na vida de Paulo foi 10 anos, na vida de Davi foi 23 anos. Na vida de Moisés, quem sabe quanto tempo Moisés preparou no deserto? Quem arrisca um palpite? Ninguém, irmãos. O Abraão está assustado, né? Abraão, perguntei da onde que Paulo caiu. Abraão foi do cavalo. Aí agora ele falou assim, eu não caio mais nessa, né? Não responde. 40 anos. 40 anos é que Davi ficou se preparando. Sabe por quê? Ou melhor, Moisés. Sabe por quê? Porque ele entendeu o chamado de Deus na vida dele. Isso é importante, né? Estou falando aqui que nós devemos orar, jejuar, buscar, insistir, até que Deus nos mostre aquela é a direção. Davi orou, buscou e ele entendeu. A direção de Deus na minha vida é libertar o povo hebreu. Eu entendi, agora entendi. Mas aí ele foi e falou, como eu faço isso? Como eu faço isso? Já sei. E ele ficou andando pela rua assim, eu tenho que arrumar um jeito. É igual quando Deus fala assim, né? Eu vou te dar algo, e você vai lá e toma aquilo por antecipação. Deus falou, Davi, você vai ser rei. Um dia, olha só o que Deus faz. Davi escondido com 400 homens na caverna e Saul com 3.000 do lado de fora procurando ele. E aí Davi abaixadinho assim, atrás de uma pedra. Aí daqui a pouco ele pensando assim, quietinho, Saul vai passar lá. Aí Saul fala com todo mundo, dá licença aí que eu vou dar um pulo naquela caverna ali que eu estou com uma dor de barriga danada. Aí Davi, Saul vai lá, assim mesmo está na Bíblia, foi lá aliviar o ventre. Aí Saul vai lá e ele vai e vai lá fazer as necessidades dele. E alguém fala para Davi, aí Davi, olha o dia que Deus falou para você que ele ia colocar os seus inimigos na palma da sua mão. Davi falou, verdade. Davi pegou um punhal e falou assim, eu vou lá, agora eu mato ele. Mas no meio do caminho, o coração dele pesou. Quantas coisas, irmãos, a gente vai fazer e o coração pesa, né? Pesa, aparentemente não tem algo
de errado, aparente, mas o Espírito Santo, ele tenta falar assim, não é por aí, meu filho. E aí o coração dele pesou e ele foi lá e falou, não, quem sou eu para intentar contra o ungido do Senhor? Se Deus quer que eu seja rei, Deus que o mate. Mas eu não vou sujar as minhas mãos para tomar posse daquilo que Deus me prometeu. Se Deus nos prometeu, nós não precisamos de fazer o que é certo da maneira errada. Porque as coisas que são certas ainda tem uma maneira errada de se fazer. Deus falou que nos dará um carro, aí tu vai lá na agência e compra um carro fiado para pagar um juro absurdo que você não vai ter condição, e depois fala, estou passando luta com a bênção que Deus me deu. Não é por aí. Quando Deus falou para Moisés e soprou, meu filho, tu vai libertar o povo, ele saiu assim, então tá, como que eu liberto? Onde eu liberto? De que maneira eu liberto? Ele viu um egípcio chicoteando um hebreu, ele falou, para com isso, senão eu te mato. Ele falou, o que me mata? O que, rapaz? Ele pegou e matou mesmo. Matou, enterrou na areia, falou assim, está resolvido. Foi lá e deve ter abrido o caderninho dele assim, tirou do bolso, botou assim, ó, um egípcio. Fez um tracinho. Falta só 1 milhão. Mas vai ser 1 por 1 mesmo. Vou matar na unha, vou pegar laço, comigo é assim. A gente às vezes confia na nossa força, né? Mas para fazer algo de Deus não é a nossa força que nos leva lá. Para fazer algo do Senhor não é com a nossa força. E aí no outro dia 2 hebreus brigando, e ele falou, pode parar de brigar aí, olha a graça, pode parar. Mas ele já estava se achando o juiz deles. Aí os hebreus mesmo falaram assim, vai fazer com a gente igual fez com aquele egípcio? Vai matar e enterrar na areia? Aí o Moisés falou assim, epa, descobriu. Moisés correu para o deserto, fugiu, vão me matar aqui. E lá ele ficou 40 anos esperando, 40 anos sendo treinado, 40 anos ouvindo do seu sogro Jetro a palavra que depois ele veio escrever em Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Ouvindo a história da criação, ouvindo do seu sogro que era sacerdote, a respeito do Deus Altíssimo, do Deus Criador dos céus e da terra, e do Deus que gostaria de usar ele, até que um dia, já desacreditado, Moisés vê uma sarça pegando a fogo, não se consumindo, e ali ele ouve a voz de Deus que falava com ele, agora sim meu filho, volta lá para o Egito, e faz aquilo que era para tu ter feito direito da primeira vez. E aí ele fala, não vou, não, tu vai, não vou porque eu não sei falar, leva Arão contigo, não vou porque eu vou chegar e vou falar assim, quem me enviou? Fala que eu sou te enviou. Eu sou quem? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o verdadeiro, o derradeiro que há de vir. Eu sou o todo-poderoso, o Senhor dos exércitos de Israel. Vai lá e fala que você está indo em nome de Jesus, Moisés. Moisés chegou lá com toda a autoridade, Deus operou sinais. Ele achou, como que eu vou convencer? Ele agora não foi na força do braço, mas ele foi segundo a força de Deus. Por isso tem um tempo da preparação. Por isso tem um tempo para Deus nos ensinar que para tomar posse de algo grande vindo da parte dele, é da maneira dele, com a força dele. Pode ter certeza que Deus tem, irmãos, promessas para realizar na nossa vida, e ele vai realizar. Do jeito dele, do tempo dele, mas de uma maneira extraordinária, de uma maneira que eu estava falando aqui sexta-feira passada. Imagina se o João Vitor fala que quer um carro novo agora para ele ir mais longe, ele já tem ido em Subidouro, já tem tanto lugar, mas agora João Vitor quer ir no Rio, João Vitor quer ir no culto lá na igreja do Senador Pompeu, quando ele ouvia pelo rádio quando era criança, mas aí ele quer um carro veloz. Ele quer um carro que põe 200 por hora na Rimagé, né? Aí Deus vai falar, já que é para isso eu vou dar, né? Não é assim, né? Mas Deus vai falar, eu vou te dar um carro, meu filho, eu vou te dar um carro. Aí eu fico sabendo disso, eu falo, João Vitor está precisando de um dinheiro emprestado aí eu vou lá e empresto. Aí o João Vitor vai fazer um culto de ação de graça para falar que Deus abençoa ele. Aí está o irmão Daniel lá no primeiro banco, ele fala, então irmãos, Deus me deu um carro. Aí eu vou olhar para ele assim, eu falo assim, né? Mas eu que emprestei o dinheiro. Meu irmão Daniel, irmãos, está aqui também, eu queria agradecer ele também, que ele me ajudou. O nome de Deus não vai ser glorificado sozinho, vai? Não vai. Agora, se o irmão João Vitor conseguir um carro de uma maneira extraordinária, o pastor Daniel estava pedindo a Deus um golzinho com bola, já pelo menos acima de 2.000, com ar-condicionado e 4 portas, era o que eu queria.
Mas Deus preparou um carro para ele 10 vezes melhor, de uma maneira inquestionável, indubitável, de uma maneira que não dá para falar que não foi Deus. Aí sim, quando ele fizer o culto de ação de graça, ele pode contar e ele vai falar: verdadeiramente foi Deus que fez na minha vida, verdadeiramente foi de uma maneira que não há como questionar. E muitas das vezes Deus faz isso na nossa vida. Deus permite que piore um pouco antes, que a gente perca amigos, que a gente perca aliança e acordo, que aquela pessoa que ficou te ajudar não te ajude, que aquela coisa que estava para sair não saia, para que o nome dele seja glorificado. Ano passado eu fiz um voto com Deus, que se as coisas dessem certo na empresa, eu ia fazer um culto de ação de graça. E eu vou falar para os irmãos que estava pertinho de dar. Estava pertinho. Eu falei assim: vou fazer um voto fácil, fica fácil. Eu orando, sentia Deus, aquela certeza. E aí, irmãos, depois que eu fiz o voto, as coisas pioraram um pouco. Eu falei: mas não tem perigo, eu tenho fé em Deus, eu vou contar a bênção assim mesmo. Aí pioraram mais um pouco. Eu falei: mas não tem perigo, eu confio em Deus, eu vou contar a bênção de Deus. E depois daquilo piorou mais uns 3, 4 tanto. E aí eu falei assim, quando eu estava prestes a não aguentar mais, a desistir, falei: meu Deus, o que está acontecendo? Veio essa fé e essa certeza no meu coração. Falei: meu filho, eu estou tirando todas as alianças que você tem. Eu estou tirando todos os acordos, todas as possíveis ajudas, tudo aquilo que você imaginava. A ajuda vai vir daqui, Deus foi lá e cortou. A ajuda vai vir dali, Deus foi lá e cortou. Vai ser o fulano que vai me ajudar, Deus foi lá e cortou. Para que agora eu possa fazer o culto, eu farei, eu tenho certeza, em breve. E falar assim: verdadeiramente foi Deus. Porque quando não tinha da onde, de quem, nem como, mas eu ser abençoado, Deus mandou do céu. Deus abriu as janelas do céu e abençoou a nossa vida. Deus quer ser glorificado na tua vida, mas Ele só precisa que você espera crendo. Que você espera confiando, porque se eu falar assim: olha, Abraão, me espera lá na tua casa que eu vou passar lá para o culto e eu te levo. Aí o Abraão vai ficar lá, deu 6 horas, eu não passei, deu 7, eu não passei, deu 7:30, ele vai falar assim: ah, o pastor Daniel é muito esquecido mesmo. Ele deve ter esquecido de mim. E é uma grande chance disso. Eu sou falho, eu sou esquecido. Nós podemos errar um pouco. Mas se Deus falar assim: Abraão, espera aqui que eu vou passar e vou te pegar para a graça e para a igreja. Qual é a chance de Deus não passar? Qual é a chance de Deus não cumprir aquilo que Ele prometeu? Se o Senhor prometeu, espera na posição que Ele deixou, que Ele vai passar e vai abençoar a sua vida. Não de uma forma grande, com uma forma grande alguém pode ajudar, mas de uma forma extraordinária, para que quando você disser, não tenha como não glorificar o nome do Senhor. Quando você for fazer um culto de ação de graça, não tem como não glorificar a Deus. Esse é o tipo de vitória que Deus quer dar para você. A Bíblia diz, irmãos, em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não vê. Vê se isso aqui não é esperar ônibus. Esperar ônibus é exatamente isso. Eu sofro de ansiedade desde criança. E aí nós íamos para o ponto de ônibus. O que é esperar ônibus? São as coisas que se esperam, né? Quem está lá no ponto de ônibus, ele está fazendo o quê? Esperando o ônibus. Mas você olha para a curva, você vê o ônibus? Não vê. Você não vê, mas você fala: uma hora ele vai passar. E eu falo assim: tem gente que confia mais na 1001, mais na Brasil, mais na atividade do que em Deus. Porque ele fica no ponto de ônibus um dia de domingo, 6 horas esperando o ônibus, e ele fala: não, tem 6 horas que eu estou aqui, não passou ainda, mas eu tenho certeza que vai passar. E em Deus não consegue esperar. Ah, Deus falou que ia passar, mas eu cansei de esperar. Fica a igreja de pé. Vamos pedir a Deus ajuda para podermos esperar esta noite. Aleluia. Enquanto espera, vamos descobrir o que nós precisamos de fazer. Se é martelar um prego na nossa arca, se é, aleluia, caminhar de acordo com a direção que Deus nos deu, se é se preparar para sentar na cadeira de rei que Deus preparou, mas alguma coisa nós vamos fazer durante essa espera. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por ter nos trago aqui hoje, ó Pai, para nos ajudar a esperar. Ah, meu Deus,
Muito obrigado, meu Pai, por ter nos trago aqui esta noite para nos falar a respeito, meu Pai, da fé daqueles que confiam no Senhor. Meu Pai, nos ajude, Senhor, a ter essa firme certeza, aleluia, para podermos esperar de forma ativa, trabalhando, cooperando, para que o teu propósito se cumpra. Oh, meu Deus da minha alma, meu Deus da minha vida, se conosco, meu Pai, nesta noite. Dai-nos, ó Deus, da vitória. Dai-nos, ó Deus, da tua bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Nós já vamos chamar as crianças para louvar. Mas, irmãos, eu via de forma tão clara que esta noite, eu via 3 pessoas